Melhorei, tá? Já tô miozinha da sinusite, ó. Você vê que não tá mais uma coisa fanha. Tenho certeza que alguém vai colocar no comentário que eu ainda tô meio fanha. Mas é só um resquício. E hoje eu quero mostrar para você uma casa que tinha 2 suítes. Então, assim, uma casa com 2 quartos só, né? Não tem tanto valor comercial e tal. Para a casa ser mais valorizada, vamos combinar que 3 quartos faz mais sentido, né? Então, o que você acha da gente transformar uma casa com 2 suítes numa casa de 3 quartos? E sem aumentar a área construída, entendeu? Não estamos falando de aumentar a área, não, que aí é moleza, meu amor. Aí qualquer um faz. Eu tô falando de aumentar dentro daquela área que a gente tem ali mesmo. Tá, vamos lá, não tem milagre nesse canal. Às vezes até parece, mas não tem. Então você vai ver agora que era possível fazer. Por quê? Porque a gente subia a escada, chegava no segundo pavimento e dava de cara com este hall dos quartos, que dava para uma varanda. Então você observe, ó, a gente subiu, olhou para um lado, olhou para o outro, quarto para um lado, quarto para o outro, e aí você se pergunta, para que este hall aí? Ué, pode ser uma sala de TV? Pode ser um hall íntimo, pode ser uma sala íntima, pode ser um cantinho de leitura, pode ser um escritório. Em tempos de home office, seria uma ótima área para colocar ali, ó, um home office da família. Um lugar quando tem adolescente em casa, botar o menino para jogar videogame, todo mundo vendo. Um ótimo lugar para isso, porque passa todo mundo o tempo todo ali vendo o que está acontecendo no videogame. Eu não sei exatamente o que pode acontecer de errado no videogame, mas eu sei, daqui a uns 10 anos provavelmente eu vou saber. Mas eu sei que tem esse negócio que é bom dar umas vigiadas de vez em quando. Então, tem várias funções para um espaço como esse. Mas a gente também tem que pensar o seguinte: qual a função da varanda? Essa varanda que você está vendo é uma varandinha íntima, ninguém vai nessa varanda. Aliás, ela precisa de um charme para ficar mais usável. E se a gente fechasse esse espaço, que era apenas um hall dos quartos, e transformasse esse espaço num quarto? Só que eu falei para você que são 2 suítes. Não dá para fazer um quarto e fazer a pessoa descer de camisola para ir lavar o rosto lá embaixo, né? O hóspede. Não dá. Então como é que a gente resolve uma situação como essa? Venha comigo que eu te explico! Vamos nessa, embarque também nessa aventura! Então hoje a gente vai fazer aquele nosso antes e depois da planta que eu adoro. Eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Eu nunca vi ninguém falando que era legal, mas eu acho tão massa que eu adoro fazer. Então vamos lá. Esta é a plantinha do nosso espaço, tá? Bem aqui, ó, que vocês viram, tá a varanda. A gente tinha aqui, ó, uma suíte e a outra suíte. Muito bem? Muito bem! E a gente tinha, então, os 2 quartos, cada um com seu banheiro, cada um na sua, né? E agora a gente vai transformar este espaço numa casa de 3 quartos. Primeira coisa, o mais óbvio é fazer o quê? Fechar aqui, ó. Pronto, temos 3 quartos, né? Mas eu falei pra vocês que a gente tem uma questão, que são 2 suítes. Cadê o banheiro do hóspede? Aí chega o hóspede e não tem onde ficar. Não tem onde tomar um banho. Tem que descer as escadas para poder tomar um banho. Não dá. Então, a primeira coisa que a gente fez nesse projeto foi reunir equipe para a gente testar vários layouts. A rainha do teste de layout, dona Ana Angélica, fez umas 4 opções. Traz banheiro para cá, traz banheiro para lá, testa aqui, testa acolá. E a gente falou assim, vamos no mais simples mesmo? Tem necessidade da gente mudar completamente o banheiro para varanda, para poder ganhar espaço? O que a gente fez, amores? A gente fez uma mudança drástica. Tá vendo esse vaso sanitário aqui, ó? A gente vai transferir ele para cá. E a gente vai fechar aqui. E neste banheiro, que era da suíte, a gente vai abrir uma porta. Deixa eu tirar essa linhazinha aqui, só um segundo, senhores, obrigada. Então, a gente vai ter aqui o espaço do novo quarto. Aqui, a gente vai abrir uma porta. E aqui, a gente vai ter o novo vaso sanitário, que é menor do que isso que eu desenhei, tá? Por favor. O vaso é maior que o banheiro. Não é isso. Vocês vão ver já já, porque vou fazer a mágica do aparecimento da planta humanizada.
Muito bem, e aí com isso a gente faz o quê? A gente tem um banheiro com 2 portas, isso é um ponto negativo? É um ponto negativo. Mas se você for pensar que essa é a solução mais simples para que a gente tenha um banheiro, uma semi-suíte diferentona, e que a gente tenha aproveitamento completo da estrutura desse banheiro para que ele se torne também um banheiro de hóspedes, é a solução mais simples que a gente tem aqui. Então a gente colocou uma porta aqui, essa porta aqui já existia, e agora a gente tem uma porta aqui. Ai, menti. Menti, porque na verdade essa parede tá mais pra cá, Alice de Holanda. Eu não sei pra que eu tô desenhando aqui, sendo que tá bem lindo a planta humanizada aqui embaixo. Já vamos acabar com esse suspense e vamos mostrar logo, né? Só vou mostrar mais uma coisa primeiro. O que a gente fez? Para essa suíte não perder muito espaço, a gente trouxe a paredinha dela até aqui e ela não tem mais varanda. A gente eliminou a varanda dela e ela avança até aqui para ganhar um pouquinho mais de espaço. A pessoa perdeu um banheiro que era exclusivo, perdeu, mas ganhou um pouquinho de espaço no quarto, entendeu? Choices. Exatamente. Então vamos lá, vamos conhecer a solução que a gente criou. Então a verdade é que a parede estava deslocada. Por quê, meus amores? Porque a gente precisou também deslocar as 2 portas de entrada dos quartos que estavam aqui no meio do espaço para cá e para cá. Então, com isso, ó, a gente passa a ter um hall com as portas dos quartos. A gente avançou a parede do banheiro até aqui, ó. Então eu também dei uma mentidinha aquela hora, que não foi exatamente naquele lugar que estava a porta. Mas do lado de cá a gente não fez esse avanço. Por quê? Porque não tinha necessidade. Não tinha porquê, entendeu? Então a gente manteve aqui esse dentinho, avançamos aqui. E aí com isso nasce um quarto de hóspedes, que cabe não um, mas 2 hóspedes. Tá vendo que lindeza? Essa porta não existe mais aqui. E agora então a gente tem uma porta, 2 portas, 3 portas, 4 portas nesse hall. Difícil, né? Não, é complicado. É complicado. Mas, olha só, o que a gente tem que pensar? Se eu tenho tantas aberturas, o que é o ideal nesse caso? Ou a gente disfarça as portas, ou a gente cria um hall bastante minimalista para que essas portas fiquem mimetizadas no espaço. E Mira, não entendi nada. Você falou blá, 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 mimetizada, não entendi nada. Então tá bom, toma aqui uma imagem para você. Ah, isso que chamo de minimalista, meu amor. Paredes brancas, portas brancas, e a gente tem um piso de porcelanato num begezinho, e o resto é só iluminação e adornos. Então, com isso, a gente dá uma delicadeza para esse espaço, preenche bem o espaço, especialmente com iluminação, sem ficar carregando aquele monte de porta que parece um labirinto, um hotel antigo, cheio das portas, você não sabe para onde vai. É a porta dos desesperados do Sérgio Malandro. Entreguei um pouco aqui a idade aqui agora. Se você sabe do que eu tô falando, coloca nos comentários hashtag Porta dos Desesperados. Você tinha medo do macaco? Nossa, eu tinha muito medo daquele macaco. Alice tinha muito medo do macaco, eu achava engraçadinho. Mas eu dava... Na hora que o macaco saiu, eu fazia assim um pouco. Gogoinha! Meu Deus do céu. Não sei nem que ano seria isso. Socorro. Muito bem. Antes de eu mostrar para vocês os 2 quartos aqui na lateral da nossa planta, eu quero mostrar o espaço do nosso quarto de hóspedes. É um quarto também mais minimalista. Então, o que a gente fez? Criamos uma cabeceira para as 2 camas, só com papel de parede, tudo no branquinho. A gente tem um armário pequeno para esse espaço e a cliente, quando a gente falou, olha, gente, ficou um pouco pequeno o armário, ela falou, amor, quarto de hóspedes, é para isso mesmo, tem que ser pequeno, para o hóspede não ficar muito tempo. Aí a Ana, na reunião, ainda falou assim, ainda coloca uns lençóis ali, os cobertores, para não ter muito espaço no armário. E aí a gente tem do outro lado um pouquinho mais de cor, mas também sem nada de tons vibrantes. A gente tem tons pastel nesse projeto, porque esta é a paleta de cores que os clientes nos passaram. Então a gente vai ter aí, ó, um pouquinho de adornos, um pouco nas prateleiras, pra gente criar uma gracinha, pra gente ter um pouco de personalidade no espaço.
mas é para ser uma coisa um pouco mais simplificada mesmo. Nos outros 2 quartos, que eu não vou mostrar a fundo no vídeo de hoje, até porque esse é o primeiro estudo e eles dois vão sofrer umas modificações. Eu quero mostrar a versão mais definitiva, né? Então, olha só, eu vou mostrar primeiro aqui, ó, a primeira suíte e a segunda suíte. Eu particularmente amei ambas, mas a gente vai ter que fazer algumas mudanças, alguns ajustes para ficar perfeito para os clientes, porque não é para ficar perfeito para mim, é para ficar perfeito para os clientes, tá? E aí é o seguinte, eu vou mostrar também um pouquinho do banheiro. Eu acho que é justo eu mostrar um pouquinho do banheiro para vocês, porque esse banheiro tem 2 portas e não é um layout convencional de semi-suíte, né? Então vamos voltar aqui para minha plantinha. Olha lá, agora que vocês já conhecem, eu posso apagar tudo, já viram mais ou menos aqui qual é a solução. Esse uma das suítes tem até closet, amor. Se você quiser ver os projetos, já coloca nos comentários que você quer ver os projetos. A gente vai mostrar? Provavelmente. Só que só quando a gente tiver uma versão mais definitiva, tá? Muito bem, então aqui, ó, vou dar até um zoom aqui pra gente ver. Não vou dar zoom, não. Esquece a coisa do zoom. Muito bem, a gente já conhece o nosso espaço, já sabemos que temos 2 portas. Uma delas está aqui e a outra está aqui. A gente optou, inclusive, por colocar portas de tamanhos diferentes, tá? Pro lado do hall, a porta é maior, pro lado do quarto, a porta é menor. Por quê? Porque vai que a gente precisa de uma pessoa com mais necessidades, especiais. Não é que a pessoa tá correndo para ir pro banheiro, não. Não me entenda errado. Então a gente tem um pouco mais de acessibilidade. Não é um banheiro para portadores de necessidades especiais, eu não sei mais qual que é a sigla certa, me ajuda aí, gente. PNE. Não é PNE, mudou. Ixi, eu não sei também. Então. Desculpa. Gente, coloca nos comentários, por gentileza. Eu prometo que depois que vocês colocarem, eu nunca mais erro. Não é um banheiro adaptado, porque a gente tem uma belíssima de uma escada para chegar aqui em cima. Mas a gente tem uma porta um pouquinho maior, porque aí facilita um pouco a vida, né? Muito bem. Então eu falei para vocês que a gente tem agora o vaso sanitário aqui. Olha a diferença de escala. Numa proporção correta. Então tá bom. A gente colocou uma bancada aqui, a gente tinha antes uma bancada enorme, meio em diagonal, meio esquisita. E o box e o chuveiro continuam no mesmo lugar onde eles estavam. Muito bem, agora vamos ver as imagens fofas desse banheiro. Como eu falei pra vocês, a gente não tem cores muito vibrantes nesse projeto, a gente tem cores menos saturadas, ou seja, mais acinzentadas, sempre que a gente quer colocar uma corzinha. Nem é o caso nesse banheiro, tá? O banheiro é branco e bege. E o bege está onde? Num amadeirado. Então a gente tem, aliás, a gente tem um tonzinho que lembra um verdezinho lá no fundo da alma, no armário embaixo, só pra gente ter uma graça, tá? Mas na verdade a gente tem realmente esses tons bem pastel, até o verde é pastel, tá? E é tons pastel, que eu aprendi esses dias, uma professora de português estava fazendo um TikTok, nunca mais esqueci. Assisti a tons pastéis, a gente tá falando de comer. Tons pastel, tá? Fala bonitinho, fala direitinho, fala português TikTok, correto. Depois tá? você fala que TikTok não serve pra nada, serve sim. Nossa, TikTok tem muita função na minha vida. É a hora que eu perco 3, 4 neurônios e E aí de quebra ainda aprendo pastel. uma coisa de um português. Entendeu? Aprendo também como é que se vive, sei lá, na Alemanha, tem umas coisas assim. Como que na Rússia... O que eu tô falando, gente? Voltando. Usamos o nosso amadeirado tanto na parede do fundo da bancada e do box e do vaso sanitário, como também na parede inversa, mas só no espaço do box, tá? E aí a gente faz essa brincadeira. Temos um nicho de fora a fora na parede, como a gente adora, só que nesse caso a gente colocou uma pequenita moldurinha. Essa moldura é feita em pedra. Se você tem dificuldade na sua região com meia esquadria no porcelanato, essa é uma solução muito boa. Você usa uma peça como se fosse uma soleira ou um peitoril de janela, e aí ele vai ter só essa marcaçãozinha no seu nicho, e aí você não precisa pedir para a equipe fazer a meia esquadria, que às vezes realmente não temos mão de obra qualificada para isso, mas isso não impede que você tenha um bom acabamento, tá? Então, ó, faz isso daí, e aí, se for o caso de você usar um granito, procura usar um granito mais suave, que vai combinar legal com o revestimento, tá? Muito contraste nesse caso vai chamar a atenção para esse detalhe, que não é o que a gente quer, ok?
Para as pessoas que perguntam, este nicho é iluminado, sim, com a fitinha LED. Isso é uma fita um pouquinho especial, porque essa fita tem que ser bem resistente à umidade, ao vapor da água, tá? Então você tem que prestar atenção quando for comprar uma fita para colocar dentro do box no IP, que é o índice de proteção da fita. Ela tem que ser preferencialmente 65, que é um índice de proteção alto para vapor e poeira, vapor de água e poeira, tá bom? Então é uma fita que vai resistir bem a essa parte molhada, a essa área molhada. Não é a mesma coisa de uma fita que você coloca no seu gesso no meio da sala. Preste atenção para não ter problema. E o driverzinho da nossa fita, toda fita precisa ter um driver, a gente pode levar ele numa tubulaçãozinha. Deixa eu desenhar isso aqui para as pessoas entenderem, Licinha. Olha lá, agora quis dar zoom. Vai entender, não é mesmo? Olha aqui, gente, a gente tem então essa fitinha que está acontecendo bem aqui, certo? A gente não precisa que o driver esteja colado com ela aqui. O que a gente pode fazer? Ó? Eu posso colocar através de um conduíte na parede, coloco um conduíte aquele amarelinho, e eu posso guardar o meu driver aqui no forro. Ou melhor ainda, eu posso guardar o meu driver aqui em cima da minha luminária. Por quê? Se eu tiver um problema, o que eu tenho que fazer? Tirar a luminária e olhar o driver e falar: oi, drive, tudo bom? Driver, tá? Tudo bom, driverzinho? Você queimou, né, bem? A minha fita não queimou porque eu comprei uma fita de qualidade, mas você queimou, vou trocar você. Entendeu? Beleza? Então é assim que você vai fazer para colocar uma fita no seu nicho do banheiro, fazer o seu nicho do seu shampoo, porta-shampoo iluminado, tá? Não se esqueça, a fita tem que ter índice IP 65 ou 66, a escala vai de 0, acho que de 1, até 6, tá? Então, eles são dois números porque um é para poeira e um é para água. Então, a gente precisa que ele seja 65 ou 66, tá bom? Ou seja, a maior proteção que a gente tem nas peças de iluminação. E aí, para terminar os 360 no nosso banheiro, a gente vê nossas duas portas. Aí, o que a gente fez? Lembra que lá fora a gente deixou tudo mais branquinho para ficar mais mimetizado? Tarará, tarará? Aqui dentro é a mesma coisa. Opa, não tô mais fanha, mas também não tem final esse vídeo. Por quê? Às vezes acontece, entendeu? A gente tinha, eu gravei. Mas, entendeu? Tem uma lei de Murphy que às vezes acontece assim, mesmo a gente gravando de noite, mesmo a gente fazendo um esforço, aí de vez em quando acontece uns negócios desses. Então, valoriza aqui o trabalho de Mirinha e de Alicinha, que se esforçam, dá um likezinho desse vídeo pra mim, por favor, mas coloca aqui nos comentários o que você achou dessa transformação. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Ó, já vai ligado que esse aqui é o look do vídeo de quarta-feira, tá? Vai ter obra. Eu sei que vocês gostam, vamos falar de obra, tá? É assim mesmo. Talvez eu passe um outro batom. Como eu falei pra vocês, nós não temos grandes contrastes, muita cor, cores muito vibrantes, tá? A gente tem tons mais pastel, então... mexe o mouse, por favor. Mexo, claro, vai ficar bonito aqui o estúdio M4 ao fundo, sem dúvida nenhuma. Obrigada. De nada, precisando, só chamar. Que gentil ela.